A API era uma merda também, você ficava preso nas ordens, tinha que fazer dupla ordem para cobrir a falha das APIs e tal. Pois é. Aí, rapaz, quando eu entendi o Bitcoin, final de 2015, eu comecei a meter bronca, velho. Comecei a meter bronca, entrei com tipo 60% a 70% do que eu tinha. Eu queria ter, se eu tivesse coragem de meter 200%, estava resolvido. O problema é que a maioria das pessoas que alavancou foram obliteradas, né? Tu falou que o URIS foi importante pra ti nessa caminhada, né, ô Renato? E pra mim também, cara. Eu me lembro que em 17 eu entrei só pra especular, assim. Eu fui impactado por um vídeo e entrei pra especular, pra tentar fazer mais grana. E aí no final de 17 acabou, o mercado desabou e eu percebi que eu precisava entender o Bitcoin, né? E eu entendi o Bitcoin, cara, com um vídeo do URIS que ele fez sobre Bitcoin, que ele explicou o Bitcoin, que ele pegava uma nota de dinheiro, assim, explicava mais ou menos o que o Bitcoin significava. E ele recomendou um livro, que é aquele livro do Rothbard, o que o governo fez com o nosso dinheiro. E aí eu entendi que o dinheiro não valia absolutamente nada, né? Que o dinheiro é uma mercadoria, como qualquer outra mercadoria. Quando você aumenta a quantidade de mercadoria, ela perde valor. No caso do dinheiro, a gente conhece isso por inflação. Ali eu entendi o valor do Bitcoin. E desde então, cara, eu só quero comprar também, né? Eu fiz uma live ontem falando sobre uma carta que o Matt Hogan, que é o CIO da Bitwise, fez. A expectativa dele da quantidade de empresas que vão comprar Bitcoin agora nesse ano agora, no ano de 2025. E o Anthony Scaramucci fez uma entrevista há 2 semanas atrás falando sobre a expectativa que ele tem de que o governo americano compre 500 mil Bitcoins ainda em 2025, porque o Trump quer, porque parece que ele já tem o Senado para fazer isso aí acontecer. Então a demanda por Bitcoin hoje, né? Parece que hoje mais gente entende o valor do Bitcoin, né? Então cada um tem esse momento de virada de chave, né? Então vocês vejam, por exemplo, a importância de um cara como o Uris, que esclareceu muita coisa pro Renato, para mim também. Para mim foi um cara super importante. Então, cada um tem esse momento de virada de chave, né? Tu acha que realmente cada um compra o Bitcoin no preço que merece? É porque, na verdade, não tinha muita gente também, né, cara? O Urik, né, era uma das poucas opções que tinha em 2017. Eu chamei ele para falar no evento lá que eu fiz lá em São Paulo, porque não tinha opção. Eram pouquíssíssimas pessoas que entendiam o mercado. Ele é bom também, ele é bom também. Ele é muito bom para falar, entendeu? Eu não entendi o Bitcoin por causa do Uri. Eu aceitei pesquisar o Bitcoin porque ele escreveu um texto sobre um tema que eu já entendia que era a guerra ao dinheiro, que é esse negócio todo do CBDC, desmonetização da moeda, tudo isso já existe, já está previsto há mais de 10 anos, que os caras iam acabar com o dinheiro físico, que eles iam acabar com liberdade financeira, com totalitarismo econômico e tal. E aí, no final, ele só mencionava Bitcoin. Por causa disso, aí eu comecei a comprar. Eu comprei pela primeira vez por causa dele. Se eu pudesse atribuir a alguém ter entendido Bitcoin, ia ser o socialista lá que vocês mencionaram, o Andreas. Mas não o Master Bitcoin, o Bitcoin Medical Money. Rapaz, eu assisti mais horas de Andreas na internet em 2015, 2016 do que de Dove a minha vida inteira, velho. O Bitcoinheiros é um negócio mais técnico e tal, mas, porra, o Andreas tinha Q&A. Rapaz, o Andreas, mesmo sendo só tem jeans, vários, não é isso? Evangelizadores aí, próprio o Antonopoulos realmente era sinistro. É sinistro ainda. Muito ele não desistiu, né? Ele falava sozinho, cara, era bizarro. Tipo, palestra lá na faculdade, ele sozinho, ele falando, empolgadão. Acho muito massa. Ele prestou um bom serviço para o mercado, assim. Para a humanidade, né? Vamos dizer. Né? Querendo ou não, né? Querendo ou não. Não, mano, ele foi o cara que aprendeu. Tem que dar os créditos também. Aprendi demais. Eu tenho que dar os créditos também à galera do grupo do Facebook de 2015, 2016, mas Bitcoin do Facebook, que era Narcélio, Ronan, não é isso? Não era essa galera que tomava conta lá do grupo lá do Facebook? Depois venderam com os vagabundos do cara lá que criou o grupo Bitcoin no Facebook em 2013. A maioria da galera que teve Bitcoin não entendeu, não aceitou, se fudeu, não é isso? Foi. Eu estou falando, precisa de ter mais conhecimento do que somente comprar, né? Eu acho que aquele Otávio Macro fala, né, que você pode até copiar o que eu faço, né? Mas na minha convicção é impossível. Então, acho que a grande questão é como é que você constrói a convicção durante o tempo, né? Você tem que ter uma convicção na hora que a coisa aperta, né? Você não mudar a tese, né, na hora que tá... Se o cara entender minimamente o Bitcoin, o cara entender o que tá... E o cara acompanhar o que tá acontecendo no mundo, né, cara? A impressão que dá, a sensação que eu tenho é de que, assim, a gente está prestes a viver um choque de oferta e demanda. Esse choque ele já existe, né? Já existiu, inclusive, ele já aumentou aí desde o lançamento do ETF agora no começo de 24.
Mas a impressão que dá é que esse choque ainda vai ser muito maior, assim, porque estados falando em utilizar Bitcoin como estratégia de reserva, empresas falando em utilizar Bitcoin como estratégia de caixa, publicamente, cara, eu acho que quase 3 milhões de Bitcoins, né, dos 21 milhões que um dia existirão, já estão aí na mão de empresas listadas em bolsa, empresas privadas, governos, contratos inteligentes, fundos. A expectativa é que uns 3 estejam perdidos, né? Porque não são movimentados há muito tempo. A gente está falando de 6. 21 menos 6, 15, né? Então, 15, quantos milhões de milionários que existem no mundo? Não são muitos, cara. Então, assim, não vai ter Bitcoin para todo mundo. Então, a impressão que dá, olhando para isso, olhando para a crescente demanda por Bitcoin por parte das empresas e dos governos, a impressão que dá é que vai faltar Bitcoin, né, Renato? Ou já falta? Já falta. Para mim já está faltando. Quem chegou na primeira geração pode ter milhares, não é isso? Quem chegou na segunda geração pode ter centenas, né? Quem chegou na terceira pode ter dezenas, não é isso? A gente está em qual halving agora? Era 50, depois é 25, depois era 12, depois era 6. Hoje em dia, velho, quem é que classe média trabalhando não consegue ter Bitcoin com facilidade? Faz o cara chegar em unidade hoje já tá foda, né? Hein? O pessoal falava, né, de baleia, tubarão, hoje o cara ser um camarão já tá feliz, cara. Tem um estudo que fala na expectativa de só 0,25% da população mundial ter Bitcoin, né? Eu acho que é 0,25% ter um Bitcoin inteiro, cara. Então, olha só o quão escasso o ativo é, né? Com uma grande diferença, né? Com uma grande diferença. Eu estava falando ontem que o Bitcoin virou, na minha opinião, um ativo, um artigo de luxo. Com uma diferença muito importante para artigos de luxo. Artigos de luxo não tem liquidez imediata. O Bitcoin tem, né? Tu consegue liquidar um Bitcoin se tu quiser imediatamente. Enquanto com artigos de luxo tu não consegue fazer isso. Então, é um ativo realmente que tem características que são únicas, né? É o seguinte. A maioria das pessoas tem ouro? Não. Nenhuma, na história da humanidade, a maioria das pessoas não tiveram ouro. A maioria das pessoas ganha, não é isso? Uhum. Mas se você for ver entre os investidores, a maioria das pessoas tem ouro. Nem que seja um brinco, um anel, não é isso? As pessoas que têm patrimônio positivo, a maioria tem ouro. A questão é que a escassez do Bitcoin é entre 10 e 12 quilos de ouro para cada pessoa, para cada Bitcoin, não é isso? Vocês conhecem alguém que tem mais de 10 quilos de ouro? Não. A raridade tende a ser a mesma, não é isso? Uhum. Verdade. Se o Bitcoin bater o market cap do ouro, não é 10, 11 quilos de ouro? Quantas pessoas você conhece que tem 10 quilos de ouro? Não, está se baseando em cima da reserva conhecida, né? Tem essa ainda, né? Não, e são estimativas, não tem isso, né? Porque a mineração de ouro você não tem certeza, são tudo estimativas. A mineração do Bitcoin é certa, né? Exato, achar meio por cento, né, de reserva escondida lá, né? Tipo, de um dia para o outro, né? Tipo, então, não, e se tu emprega mais capital, né? Não, e se tu emprega mais capital na extração de ouro, tu extrai mais ouro, né? No caso do Bitcoin não é assim. Porque ainda que a gente tenha que dobre o número de máquinas, tem o ajuste de dificuldade que volta para os blocos serem colocados de 10 em 10 minutos. Então, mesmo como reserva de valor, o Bitcoin é melhor. A única diferença do ouro é um conceito. João, é um conceito contra-intuitivo, bicho. O cara que foi para o Egito, como o Peter lá do Ancapso foi agora, ele vê lá que está escrito uma pedra que foi feito um acordo de pagamento de X gramas de prata que equivalem a X gramas de ouro. Na época do Egito Antigo era 4:1. 4 gramas de prata compravam 1 grama de ouro. No Antigo Testamento era 6:1. Na época de Jesus era 8:1, não é isso? Aí o negócio foi subindo. Na Baixa Idade Média era 12:1. Nos padrões bimetálicos era 16:1. Há 200 anos atrás era 18:1. Quantas gramas de prata compram de ouro hoje? É prata. Você entende o que eu estou dizendo? O quê? Muita prata. Ele vai praticamente se dividindo no tempo, né? Na história. Ele sempre perdeu. É isso. Né? Quem comprou são 88 gramas de prata para comprar uma de ouro. Quem comprou ouro em vez de prata nos últimos 50 séculos ganhou em qualquer século. Quem comprou prata em vez de cobre nos últimos 50 séculos ganhou. Quem comprou bronze, quem comprou latão em vez de comprar o ferro, ganhou nos últimos 50 séculos seguidos. É muito poderosa a capacidade, o stock to flow, é elasticidade. A elasticidade de demanda de oferta do Bitcoin é zero, porra, é inelástico. Pode ter a demanda que for, não vai mudar a emissão, não é isso? Exatamente. Exato. Esse é o ponto. Ao contrário, é contra-intuitivo.
Primeiro, Ao as pessoas contrário, não né? entendem Porque que há 100 anos atrás... esse fato de ter custódia própria ainda induz a diminuir, né? Se você vacilar, Pois é. você perde, né? Depende, porque esses endereços antigos podem ser quebrados uma hora ou outra, né? Esses bitcoins Não, perdidos, mas eles podem mas é voltar, né? indiferente. Tu acha que Mas é sim? Tu acha que pode indiferente, ser porque quebrado? você Claro. pode perder o Um atual, quântico, né? Não, Um não é quântico só, só, você não só isso. perde os antigos, você perde o atual também. Tem gente que perde É isso, o computador, perde. É que os Isso, mas a bitcoins do maioria dos Satoshi lá, né? Os bitcoins primeiros. perdidos são os antigos, né? É cara como esse de Em 2012 que quantidade, perdeu, né? Em como que não proporção, né? atualizou o arquivo DAT e se fudeu, não é isso? Ou não? Em proporção, É né? isso, eu acredito, todas as épocas, em todas as épocas, uma criptografia pica na geração seguinte era uma coisa trivial, não é isso? Uhum. Os endereços de Bitcoin já avançaram 3 vezes. Quando começou, não existia seed, não existia endereço, não é isso? Aí depois os caras inventaram endereço para comprimir a chave pública. Aí depois os caras inventaram SegWit para não ter maiúscula, minúscula. Já avançou várias vezes. Os primeiros endereços, eles são mais vulneráveis, porque eles têm uma criptografia inferior, porque eles estão expostos há mais tempo. Eu não tenho dúvida, velho, que em 20, 30 anos o Bitcoin existir, vai ter gente minerando no brute force os endereços mais antigos. Agora, se a gente tiver sempre 20, 30 anos na frente, inclusive vai ser uma motivação para o cara estudar, mover a grana, não é isso? No dia que começar o brute force a derrubar os endereços mais antigos, a gente vai saber se Satoshi está vivo ou seus sucessores, né? Porque ele não vai. Na hora que ele perder 2, 3, 4, 5% da grana, ele vai pegar e mover a porra, não é isso ou não? Hein? Então, esse é um ponto interessante estar puxando, porque isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção na época dos Ordinals, lá, que é um projeto chamado Quantum Cats, que eles vieram com uma ideia de criar um BIP, né, que foi uma evolução que nasceu do Runes e tal, que era exatamente para fazer a parte de resgatar o opcat, né, que era uma função esquecida, que aí você conseguiria programar e com isso você conseguiria trazer a proteção quântica, né? Então, com isso, teoricamente, os endereços antigos seriam protegidos. Então, e é bem legal isso, porque isso é a base da história da evolução aí dos Ordens e do Runes, né? Eu acho que foi uma das coisas iniciais que trouxe muita atenção para eles. Como é que tu vê isso, Renato? Ordinals e Runes. Tu acha que isso é bom para Bitcoin ou é ruim, cara? Qual que é a tua... Porque assim, só para botar em contexto, não faço a mínima ideia. O Ordinals foi uma ideia da cabeça de um cara que ele criou uma ordenação arbitrária da cabeça dele de satoshis, não é isso? É uma convenção social, né? É uma convenção social, não muda nada. O cara inventou uma maneira de fazer a conta de qual o primeiro satoshi, o segundo, o terceiro. Aí inventou quais seriam os raros, que seria o primeiro do bloco, o primeiro do halving, o primeiro do não sei quem, né? Pro código do Bitcoin não muda nada. Mas tu entendeu que eu não entendo, velho. Eu não entendo como é que alguém paga dinheiro por isso, não. Agora, as runes, que é o NFT do Bitcoin, eu acho que tem potencial. Só que a tendência é que se o bloco não aumentar, não tiver um bloco dinâmico, já houve aumento de bloco. O SegWit já foi um aumento de bloco, que agora tem direto bloco de mais de 1 mega contando o cabeçalho. Se não tiver aumento de bloco, a tendência é a FII aumentar ou diminuir em dólar. Na hora que a FII bater 50, 100 dólares, acabou, porra. Eu acredito que esse negócio de NFT do Bitcoin, ele tem potencial off-chain. É como é Taro Assets, como é RGB. O quê? Mas vai ficar lá, você vai olhar na história, vai ter tipo um muro de blocos e lá atrás vai ter um manchado, entendeu? Isso é histórico, independente do que você acha, né? Vai estar lá. Mas é isso, por exemplo, eu vou comprar uma obra de arte sua, você é um artista pica. O que vale mais para eu provar que eu sou o dono legítimo? Um papel com sua assinatura ou um registro assinado por um endereço que todo mundo concorda que é seu, afirmando que a porra é minha, e eu posso assinar criando sucessores comprovando que a porra é minha. Tipo, mesmo para 50, 100, 200 dólares. É isso. Tem pessoas que vão pagar daqui a 10 ou 20 ou 30 anos $300, $200 em dinheiro de hoje para garantir a propriedade, a sucessão de um terreno, de um contrato, de uma obra de arte. Vocês concordam comigo que isso é mais valioso que qualquer papel de qualquer casa de leilão que pode não existir desde 10 anos e aí você não tem mais como autenticar isso? Tipo assim, nesse caso, o NFT, por exemplo, num caso desse, de você assinar a propriedade, você garantir que você é sucessor de um contrato, por exemplo, da propriedade de uma obra de arte, porra, isso aí, mesmo on-chain, pode existir daqui a 20 ou 30 anos. A questão é que isso é feito de maneira mais eficiente off-chain. Não é o que eu estou dizendo? Mas, Renato, presta atenção. Você acabou de confirmar a tese de quem gosta de Ordinals. Os Ordinals são as NFTs no Bitcoin. Né? Então, o que acontece é que a gente está tendo exatamente esse momento onde que, né, a gente pode criar essas NFTs e o valor dela é a própria adesão da própria comunidade que dá. Então, você está dizendo aí, se a taxa chegar a $100, aí vai inviabilizar o negócio. Se tem NFTs que valem centenas de milhares de dólares, velho.
Vai valer a pena. Tu acha que vai ser, vai ser... Qual o custo do cara transportar ali, pagando $100 para um lado para o outro, com uma carteira para outra? Tu acha que se for a Mona Lisa, por exemplo... Não, peraí, pô. Tu acha que a Mona Lisa, por exemplo, ela vai ser transportada de um canto para outro? Tu acha que eles gastam quanto? É isso, mas nem o NFT nunca vai ser valioso como a Mona Lisa. O NFT vai ser o título representativo da propriedade da Mona Lisa. É o certificado de que você é o verdadeiro sucessor, reconhecido. Pode ser a própria Mona Lisa. A pessoa pode escrever uma arte no Bitcoin e alguém dar valor para aquela arte e chegar a pagar 300 milhões naquela arte ali, porque o cara gosta daquela arte, a escassez dela é só dele, acabou, mano. Concordo, mas é isso que eu tô dizendo. Para algumas situações, on-chain, NFT on-chain vai sobreviver. Mas para ampla maioria, não vai. A maioria desse dog, dessas porra, vai sobreviver com taxa de 20, 30, 40, 50 dólares? Essas runes, a maioria das runes vai sobreviver? Essas coisas que não forem para Taro Assets, que não for para pé de mim, acabou. Concorda comigo? Esse ponto aí, Renatão, eu vou ter que discordar de você, porque o que é que vai acontecer? Né? No ponto que a gente tem a comunidade criada por trás do dog, por exemplo, ou de qualquer outro ativo, ela é mais importante do que aonde ela está, entendeu? E, nesse caso, né, se for necessário e no futuro tivermos essa infraestrutura necessária aí, a gente vai simplesmente migrar e utilizar o que for necessário, mais barato, melhor, e continuar com o ethos do Bitcoin, que é a descentralização. Então, assim, né, não pode acreditar que isso aqui vai a zero, porque simplesmente a taxa vai ficar cara. Como foi o Ethereum, né, cara? Se o valor do ativo for inferior ao valor da taxa, ele morre, não é isso? Não. O custo de transação mais baixo aumenta o valor de qualquer ativo, não é isso ou não? Algum momento já foi qualquer coisa, entendeu? Algum momento já foi vidro, já foi osso, já foi búzios. O que faz o valor é a troca e duas pessoas acreditarem, né? Então a comunidade é muito maior do que o que está sendo transacionado, né? Se a comunidade ali aumenta, eu não achava